Em 1948, os passos da profecia começaram a iluminar a luz da verdade, mais uma vez, em um mundo que estava em trevas desde que a verdade desapareceu. De acordo com a profecia do reinado de 40 anos do rei Davi, o ministério de 37 anos que Jesus deixou para trás em sua primeira vinda, finalmente começou. Porém, o campo do Evangelho, onde a verdade precisava ser restaurada, era um deserto rochoso, onde nem mesmo uma grama crescia. Ele viveu através da severa exploração e opressão do período colonial japonês. Isso levou toda a nação à guerra e deixou as pessoas gemendo e vivendo de forma precária. Cristo An-San-Hon, que também viveu durante essa época histórica, não pôde evitar a extrema pobreza e a fome. Porém, mesmo em meio a essa extrema dor que cruza a vida e a morte, Cristo An-San-Hon valorizou guardar a lei da vida e pregar o Evangelho como mais importante do que a sua própria vida. Nossa fé nunca deve ceder diante da morte. Para sermos vitoriosos, nunca devemos nos submeter a essa vida. No meio da Guerra da Coreia, eu não cedi mesmo diante da morte perto das montanhas Yangsan. Eu nunca profanei o sábado por causa do trabalho. Eu não poupei a minha vida para pregar o Evangelho. Durante esse tempo sombrio e difícil, Cristo An-San-Hon teve que estabelecer o fundamento para o Evangelho. A sua vida física era a própria pobreza. No entanto, ele gastou todo o seu dinheiro suado para o Evangelho. Na verdade, houve muitos dias em que ele até pulava as refeições. Ele jejuou e orou incontáveis vezes pela salvação do mundo, mesmo quando estava em intensa dor de morte. Noites escuras como o breu nas montanhas, o frio que penetrava até os ossos, medo da noite, sede e fome extremas. Mesmo que a dor da morte perfurasse seu corpo, ele não parou de orar enquanto jejuava. Ao contrário, ele se sentiu de coração partido e teve pena do mundo que não conhece a verdade. Todo o seu corpo foi despedaçado pela obra incessante, apenas para que ele pudesse entregar a preciosa mensagem da salvação até aos confins da terra. Todas as suas cicatrizes e feridas se acumularam em seus ombros e se tornaram duras como pedra. Um verão, depois de voltar para a igreja da pregação, o pai tirou a sua jaqueta e eu notei que a sua nuca estava inchada e do tamanho de um punho. Eu disse ao pai, "Pai, a sua nuca parece inchada." Naquele momento, o pai apenas sorriu para mim. Mais tarde, eu descobri o que aconteceu. Ao mover uma pedra pesada, duas pessoas equilibravam o seu peso carregando-a nos ombros e na nuca. Já que o pai carregava pedras em sua nuca, ele desenvolveu calos do tamanho de um punho. Quando eu disse ao pai que estava inchado, ele me disse que não estava, mas que era apenas a sua pele que estava calejada. Ele então me disse que era a sua medalha preciosa. Mesmo enquanto a sua carne estava dilacerada e com dor, Cristo An-San-Hon sorriu e disse, "É a minha medalha preciosa pelo Evangelho." Por quanto tempo a sua pele deve ter sido esmagada para formar um calo do tamanho do dorso de uma mão?
Esses calos rígidos provam a tempestade de lutas de uma vida que ele deve ter suportado. Com o salário de seu trabalho árduo, ele comprava canetas e cadernos para escrever os livros da verdade da vida. Ele também preparou as despesas de pregação para encontrar todos os seus filhos em áreas remotas nos confins da terra. Ele ficou acordado a noite toda, escrevendo os livros da verdade sob uma lâmpada fraca. Ele pressionou cada página da profecia com o seu coração cheio de amor e tristeza pelos seus filhos perdidos. Portanto, quanto esforço Deus colocou para nos salvar, precisamos pensar sobre isso profundamente. Deus não poupa nada para nos dar lições práticas. Esse pensamento sempre vive comigo. Ainda que ele seja Deus digno de ser louvado, ele sofreu muito, a fim de nos guiar ao caminho da salvação. O Pai usou o seu salário suado de seu trabalho difícil para administrar a igreja e até mesmo para escrever os livros da verdade. Sempre que penso nos sacrifícios que o Pai fez, eu fico emocionado e meu coração fica muito pesado. Não foi porque Cristo Ansan-Rom não tinha educação que ele viveu essa vida difícil. Para dar o exemplo de guardar o sábado em qualquer circunstância e para prover as despesas para encontrar seus filhos perdidos, ele assumiu trabalhos perigosos e difíceis. Mas ele foi ridicularizado, desprezado e evitado pelos outros. Apenas o trabalho mais difícil do mundo foi deixado para Cristo Ansan-Rom. Embora ele mesmo não tivesse roupas e estivesse em constante fome, o pai não poupou nada para os seus filhos e filhas. Seus filhos foram o que lhe deu força para andar no espinhoso caminho da morte e para suportar a dor excruciante. Cristo Ansan-Rom proclamou a nova aliança por toda a sua vida para os seus filhos e restaurou as preciosas festas da vida. E no 37º ano, no final de sua missão durante a sua segunda vinda, ele já havia testificado através da mídia que ele partiria depois de completar a profecia dos 40 anos do reinado de Davi. A segunda vinda de Jesus tem que vir à terra em segredo e falecer depois de pregar o Evangelho por 37 anos. Ele disse aos seus discípulos de antemão que ele partiria em breve, e ele silenciosamente os deixou preparar o caminho para o Evangelho. Quando o Pai veio nos visitar, sua aparência estava completamente diferente do normal. Naquele dia, o Pai estava cheio de muitas preocupações com o bem-estar da igreja no futuro. Eu senti como se fosse a noite antes de Jesus carregar a cruz. Sempre que eu o via, o Pai era sempre gentil e afetuoso e fazia aqueles ao seu redor se sentirem confortáveis. Porém, naquele dia, ele não falou muito. Ele estava muito quieto. O Pai me chamou e disse: se eu não pudesse mais usar meus 2 braços e minhas 2 pernas, você poderia guardar a sua fé e me seguir até o fim? Foi a primeira vez que o Pai me perguntou algo assim. Fiquei muito surpreso. Embora o Pai estivesse insinuando sobre a sua ascensão ao céu, eu não pude entender naquele momento. Eu respondi: eu te seguirei até o fim. Isso é o que todos nós aprendemos. Por isso, não importa o que aconteça, não devemos segui-lo por onde quer que nos guie? Somente então, o Pai acenou com a cabeça. Durante o seu ministério de 37 anos, Cristo Ansan-Rom
restaurou a verdade da vida que foi destruída. Ele ensinou a luz da verdade da nova aliança com constante amor e devoção. Até mesmo agora, essa luz da vida ainda ilumina e salva o mundo inteiro.